O salão de banquetes ecoava com risadas forçadas e o tilintar de taças de cristal. Mas para Mira, o mundo se resumia ao empurrão cruel que a jogou contra a porta de carvalho entalhado. Suas bochechas ardiam de humilhação, o vestido simples de linho cinza rasgado na bainha, enquanto o mordomo-chefe, um homem magro com olhos frios como o gelo de Frostheim, se arrastava pelo braço para fora da ceia de solstício. "Você não pertence aqui, criada", sibilou ele, a voz baixa o suficiente para não perturbar a nobreza reunida ao redor da mesa longa, coberta de peles de veado e velas tremeluzentes que mal aqueciam o ar gélido. Mira tropeçou no degrau de pedra, o coração martelando como um tambor de guerra. O castelo de Eboncrag, encravado nas montanhas nevadas de Frostheim, era um labirinto de torres sombrias e salões ecoantes, onde o vento uivava como lobos famintos nas noites de inverno eterno. Ela havia servido aquela casa por anos, limpando as lareiras frias e varrendo os corredores cheios de tapeçarias desbotadas, que contavam histórias de clãs lupinos e tratados antigos com humanos subjugados. Mas naquela noite, durante a ceia do solstício, o festival que marcava o pico da escuridão, quando os alfas invocavam runas para aplacar os espíritos da floresta, sua presença fora tolerada apenas até o momento em que Lady Vesper, a beta da alcateia, notara seu olhar demorado para a mesa alta. "Saia, sua imunda!" rosnou o mordomo, empurrando-a para o corredor escuro. A porta se fechou com um estrondo, isolando-a do calor ilusório do banquete. Mira encostou-se à parede gelada, o peito arfando, lágrimas quentes traçando caminhos em sua pele fria. Ela não era ninguém, uma órfã humana criada nas sombras do castelo, sem linhagem ou poder, apenas mãos calejadas de tanto esfregar o chão de ardósia. Frostheim era um reino de invernos impiedosos, onde as montanhas se erguiam como presas de um deus esquecido, e os clãs de lobisomens, os Lícar, governavam de fortalezas como Eboncrag, impondo tributos de caça e lealdade aos vilarejos humanos nas vales congelados. Os alfas, com sua força primal e olhares que prometiam tanto salvação quanto ruína, ditavam as leis sob a lua pálida, e humanos como ela eram meros peões em seus jogos de poder. Um som de passos pesados ecoou pelo corredor, e Mira se encolheu, esperando outra repreensão. Mas era ele. Lord Garrick, o alfa de Eboncrag, emergiu das sombras como uma tempestade viva, alto e imponente, com ombros largos cobertos por um manto de peles escuras bordadas com runas prateadas que brilhavam fracamente. Seus olhos cinzentos cortavam a penumbra como lâminas. Seu cabelo negro caía em ondas selvagens sobre a testa, e a cicatriz que cruzava sua mandíbula dava-lhe um ar de predador eterno. Ele parou a poucos passos dela, o ar ao redor parecendo mais denso, carregado de um cheiro terroso e selvagem que fez o estômago de Mira se contrair. "Por que a expulsam como uma ladra?" murmurou ele, a voz grave e rouca, como o rosnado distante de uma matilha na neve. Seus olhos a percorreram, não com desdém, mas com uma intensidade que a fez prender a respiração. Mira baixou o olhar para o chão, sentindo o calor subir pelo pescoço. Ele era o centro de Frostheim, o lobo que unificara clãs rivais após a grande geada, quando pragas ancestrais quase dizimaram as alcateias. Diziam que seu sangue carregava o eco de espíritos lupinos, dando-lhe visões nas noites de lua cheia, e que ele negociava com humanos não por piedade, mas por alianças forjadas em sangue e juramentos. Ela, Lady Vesper, disse que eu não tenho lugar na ceia, gaguejou Mira, a voz trêmula. Seus dedos se entrelaçaram no vestido, o tecido úmido de neve derretida. Garrick deu um passo à frente, e o espaço entre eles encolheu perigosamente. Ele estendeu a mão grande e calejada, marcada por garras que se retraíam apenas sob controle férreo. Seus dedos envolveram o pulso dela, firmes mas não brutais, puxando-a para cima com uma força que a fez cambalear contra ele. O peito dele era uma muralha de calor e músculo sob a túnica de lã, e por um instante Mira sentiu o batimento acelerado de seu coração ecoando no dela, como se uma corrente invisível os unisse. "Você tem lugar onde eu disser", disse ele,
os lábios curvando-se em um sorriso predatório que revelava dentes afiados. Seus olhos fixaram-se nos dela, e o toque de sua mão enviou um arrepio pela espinha de Mira, um calor inesperado se espalhando pelo ventre. Ele a puxou pela mão, ignorando o protesto mudo dela, e abriu a porta do salão com o ombro. O burburinho cessou abruptamente quando entraram, todos os olhares voltando-se para eles. Lady Vesper, com seus cabelos loiros trançados em coroas de espinhos de gelo, ergueu uma sobrancelha, mas Garrick não hesitou. Ele a levou até a mesa alta, onde pratos de carne assada e pães doces fumegavam, e puxou uma cadeira ao seu lado, o assento reservado para consortes ou aliados de confiança. "Sente-se comigo", ordenou ele, a voz baixa o suficiente para ser um segredo compartilhado, mas alta o bastante para ecoar como um desafio. Mira hesitou, o corpo inteiro tremendo sob o peso daqueles olhos. A mão dele ainda segurava a dela, os dedos entrelaçados de um jeito que parecia casual, mas que aprendia como uma algema de ferro quente. O salão, com suas paredes de pedra negra, adornadas por tapeçarias de caçadas lupinas e lustres de chifres que projetavam sombras dançantes, de repente pareceu menor, sufocante. Ela se sentou, o joelho roçando acidentalmente na perna dele sob a mesa, e um choque de eletricidade subiu por sua coxa, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro. Garrick inclinou-se ligeiramente, o ombro dele pressionando o dela, e murmurou contra seu ouvido, o hálito quente contrastando com o frio do castelo. "Eles temem o que não controlam, Mira. Mas eu vejo o fogo em você." Suas palavras eram uma carícia velada, e ela sentiu o corpo reagir contra sua vontade. O pulso acelerando, um formigamento insistente entre as pernas que a fez apertar as coxas. Lady Vesper observava, os olhos estreitados, mas Garrick apenas ergueu sua taça, brindando a ceia como se nada estivesse fora do comum. No entanto, sob a mesa, sua mão deslizou para a dela novamente, os dedos traçando um padrão sutil na palma, como uma runa de posse antiga. Enquanto o banquete prosseguia, com contos de lendas lupinas ecoando nas paredes, histórias de alfas que selavam pactos com humanos em rituais de sangue sob a aurora boreal, Mira lutava contra a maré de sensações. Frostheim não perdoava fraquezas, e um toque como aquele poderia ser o início de uma aliança, ou de uma queda. Mas ali, ao lado dele, com o calor de seu corpo invadindo o dela, ela se perguntava se a verdadeira prisão era o castelo ou o desejo que ele despertava. O banquete fluía como um rio de vinho tinto e sussurros conspiratórios, mas para Mira, cada garfada era uma batalha contra o calor que irradiava do corpo de Garrick ao seu lado. A perna dele roçava a dela de novo, um contato deliberado disfarçado de casualidade, e ela sentia a firmeza de sua coxa através da lã grossa da calça, um lembrete constante de sua presença inescapável. O salão de Eboncrag pulsava com a vida da ceia do solstício. Nobres lícar em mantos bordados com fios de prata que capturavam a luz das velas, servindo-se de javali assado com ervas silvestres e pães fermentados com mel de abelhas das neves eternas. As tapeçarias nas paredes retratavam caçadas ancestrais, lobos com olhos flamejantes perseguindo presas sob luas gêmeas, e o ar carregava o aroma de pinho queimado, misturado ao suor sutil de corpos aquecidos pelo vinho. Garrick ergueu sua taça novamente, o braço roçando o dela ao brindar com um alfa menor, um homem chamado Thorne, com barba entremeada de geada e olhos que avaliavam Mira como se ela fosse uma intrusa em um ninho de raposas. "A Alcateia unida", proclamou Garrick, a voz ressoando como um trovão baixo, e o coro de respostas ecoou pelo salão. Mas, sob a mesa, seus dedos apertaram os dela com mais urgência, traçando a linha da palma dela em círculos lentos que faziam sua pele formigar, como se ele estivesse despertando algo adormecido em seu sangue. Mira mordeu o interior da bochecha, o coração disparado, sentindo um pulsar quente e insistente se instalar entre suas coxas. Por que ele a tocava assim? Em Frostheim, onde os alfas selavam alianças com olhares e promessas de sangue, um gesto como esse poderia ser uma reivindicação. Ou
uma armadilha. Lady Vesper, sentada do outro lado da mesa alta, inclinou-se para a frente. Seus lábios pintados de vermelho escuro, curvando-se em um sorriso que não chegava aos olhos. Seus cabelos loiros, trançados com contas de osso de lobo, cascateavam sobre os ombros, e ela usava um colar de presas que tilintava ao se mover. Como beta da alcateia de Garrick, Vesper era a guardiã das tradições, uma mulher que havia sobrevivido à grande geada, matando rivais com garras afiadas e veneno sussurrado. "Meu senhor", disse ela, a voz melíflua como mel envenenado, "é incomum ver uma humana à mesa alta nesta ceia. Os espíritos da floresta podem se ofender com tamanha ousadia." Seus olhos cinzentos fixaram-se em Mira, afiados como presas, e o ar pareceu esfriar ao redor delas. Garrick não retirou a mão. Em vez disso, ele virou o rosto para Vesper, o maxilar tenso sob a cicatriz, e sua proximidade com Mira intensificou-se. O ombro dele pressionando o dela, o cheiro de terra úmida e fumaça de sua pele invadindo seus sentidos. Os espíritos honram a força, Vesper, não as linhagens puras, e Mira provou sua lealdade, limpando as runas que nos protegem desta geada. Sua voz era um rosnado velado, protetor, mas carregado de uma possessividade que fez o estômago de Mira se revirar. Ela queria puxar a mão de volta, fugir para os corredores frios onde era invisível, mas o toque dele a ancorava, enviando ondas de calor que subiam por seu braço e se espalhavam pelo peito, endurecendo os mamilos contra o tecido fino do vestido. O banquete prosseguiu com contos antigos, recitados por um bardo cego com harpa de cordas de tendão de lobo. Ele cantava das grandes geadas, quando os Likar, descendentes de espíritos lupinos amaldiçoados por deuses esquecidos, forjaram tratados com humanos para sobreviver ao frio que devorava almas. "Sangue com sangue, pacto sob a aurora", entoava ele. E Mira sentiu um arrepio ao imaginar rituais em altares de gelo, onde alfas marcavam aliados com mordidas que ligavam destinos. Garrick inclinou-se para ela durante a canção, os lábios roçando a concha de sua orelha ao sussurrar. "Você ouve, Mira? Os pactos não são só para os fortes. Às vezes, são para os que ousam se aproximar do fogo." Seu hálito quente contra a pele sensível de seu pescoço a fez tremer, as coxas se apertando involuntariamente enquanto um gemido contido subia pela garganta. O corpo dele parecia uma fornalha ao seu lado, o braço roçando o dela a cada respiração, e ela imaginou aquelas mãos grandes deslizando pela curva de sua cintura, puxando-a até que não houvesse espaço para dúvidas ou medos. Mas o momento se quebrou quando Thorn, o alfa menor, ergueu-se com uma taça transbordando. "Um brinde a Beta Vesper, que guarda nossos segredos melhor que qualquer muralha de Ebon Crag." O salão aplaudiu, mas Mira viu o olhar de Vesper se demorar em Garrick, uma faísca de ciúme faiscando como faíscas em uma lareira. Ela se levantou graciosamente, aproximando-se de Garrick com um copo na mão, que ao passar por Mira, seu quadril roçou o dela de propósito, um empurrão sutil que a fez derramar vinho na toalha. "Cuidado, humana", murmurou Vesper, baixo o suficiente para ser um segredo. "Nem todos os assentos são para visitantes." O toque foi breve, mas carregado de ameaça, e Mira sentiu o vinho frio escorrer por sua mão, misturando-se ao calor residual dos dedos de Garrick. Ele reagiu instantaneamente, seu corpo se tensionando como uma corda de arco. Sem soltar a mão de Mira, ele se ergueu, puxando-a consigo em um movimento fluido que a colou ao seu lado. O peito dele uma barreira sólida contra o salão, o braço ao redor de sua cintura agora, firme e possessivo, os dedos pressionando a curva de seu quadril através do vestido. O contato a deixou sem fôlego, o calor de sua palma se infiltrando na pele, fazendo suas pernas fraquejarem, enquanto um pulsar urgente se instalava em seu ventre. "Vesper", disse Garrick, a voz um rosnado que ecoou pelas pedras. "A ceia é para unir, não dividir. Se os espíritos se ofendem, que venham reclamar." Seus olhos cinzentos brilhavam com uma fúria primal, e por um segundo Mira viu o lobo nele, presas retraídas, mais prontas,
o corpo vibrando com uma energia que poderia tanto protegê-la quanto devorá-la. Vesper recuou, o sorriso forçado, mas o dano estava feito. O burburinho recomeçou, mas agora carregado de olhares especulativos. Garrick não a soltou imediatamente. Em vez disso, ele a guiou para longe da mesa alta, para uma alcova sombreada atrás de uma tapeçaria de veados congelados, onde o ruído do banquete se tornava um murmúrio distante. Ali, no espaço confinado, ele a virou para encará-lo, as mãos subindo para os ombros dela, os polegares traçando as clavículas expostas. Eles testam limites, Mira, mas você não foge. Seus olhos a devoravam e ele se aproximou mais, o peito roçando os seios dela, o quadril alinhando-se ao dela de forma que ela sentiu a rigidez crescente dele contra sua barriga, um calor que a fez ofegar. Os lábios dele pairaram a centímetros dos dela, o hálito misturando-se ao seu, e por um instante o mundo se resumiu à promessa de um beijo, interrompido apenas pelo som de passos se aproximando. Eu não sei se posso ficar, sussurrou ela, a voz trêmula, o corpo traindo-a com o modo como se inclinava para ele, ansiando pelo toque que a aterrorizava. Garrick sorriu, sombrio e irresistível, os dedos apertando sua nuca. Então por que seu corpo diz o contrário? Ele a soltou devagar, mas o ar entre eles crepitava, carregado de desejo não satisfeito, e Mira soube que a noite do solstício havia mudado tudo, para melhor ou para pior, em Frostheim, onde o amor era tão perigoso quanto o inverno. O ar na alcova era espesso, impregnado do cheiro de cera derretida e do perfume terroso de Garrick, que ainda pairava perto demais de Mira. Seus olhos cinzentos aprendiam como correntes invisíveis, e ela sentia o eco de suas palavras vibrando em seu peito. Então por que seu corpo diz o contrário? Enquanto o corpo dele se afastava devagar, deixando um vazio frio onde o calor dele havia estado. O som de passos se aproximando forçara a interrupção, e agora um servo discreto surgiu atrás da tapeçaria, murmurando algo sobre uma convocação urgente para o Alfa. Garrick praguejou baixinho, um rosnado gutural que fez os pelos da nuca de Mira se arrepiarem, antes de se virar e desaparecer no fluxo do banquete, deixando-a sozinha com o coração galopando e as pernas fracas como neve derretida. Mira encostou-se à parede de pedra, o vestido úmido de vinho colando-se à pele, e tentou acalmar a respiração ofegante. O pulsar entre suas coxas persistia, uma traição insistente que a envergonhava, misturando-se ao medo de ter cruzado uma linha invisível em Frostheim. Aqui, nos salões de Ebon Crag, onde as runas gravadas nas paredes sussurravam segredos ancestrais de alcateias e pactos selados em sangue, uma humana como ela não ousava sonhar com toques de um alfa. Mas Garrick, ele a via, de um jeito que ninguém nunca a via. Não como uma criada suja de fuligem, mas como algo flamejante, digno de ser reivindicado. Ela deslizou para o chão, as costas contra a frieza da rocha, e enterrou o rosto nas mãos, lágrimas quentes escapando apesar de sua determinação. O banquete prosseguiu além da tapeçaria, vozes elevadas em brindes e risadas que soavam falsas aos seus ouvidos. Mas o descanso foi breve. Um puxão no braço a ergueu, não cruel como o do mordomo, mas firme, guiado por mãos que ela reconheceu imediatamente. Era Thorn, o alfa menor, com seu manto de peles cinzentas e o cheiro de fumaça de cachimbo de ervas silvestres. Seus olhos, estreitos e calculistas, a avaliaram de cima a baixo, e um sorriso torto curvou sua barba congelada. O grande Garrick te deixa sozinha, humana? Venha, prove o vinho de verdade, não o que derramam em toalhas. Ele a arrastou de volta ao salão, ignorando o tremor dela, e a empurrou para uma cadeira em uma mesa secundária, cercada por betas menores e servos Laikar de olhos famintos. O vinho que ele ofereceu era forte, queimando a garganta de Mira como fogo líquido, e ela bebeu para afogar o desconforto, sentindo o mundo girar levemente. Thorn sentou-se ao lado dela, perto demais, o joelho pressionando o dela sob a mesa de carvalho entalhado com presas de lobo. Você intriga o alfa, murmurou ele, a voz rouca e confidencial inclinando-se até que seu ombro roçasse o dela. Mas cuidado,
Vesper não esquece ofensas. Ela cheira fraqueza como um lobo fareja sangue. Seus dedos traçaram o dorso da mão dela. Um toque leve, mas invasivo. E Mira recuou, o estômago revirando. O salão, com suas chamas dançantes nos lustres de chifres e as sombras alongadas das tapeçarias, de repente pareceu um covil de predadores, onde cada olhar era uma ameaça velada. Ela se levantou abruptamente, derrubando a taça, o vinho tinto se espalhando como sangue fresco sobre a madeira. Risos ecoaram ao redor, e Thorne a segurou pelo pulso, os dedos apertando com força suficiente para deixar marcas. Foge tão cedo! O solstício ainda guarda surpresas. Mas antes que ele pudesse puxá-la de volta, uma presença imponente cortou o ar como uma lâmina. Garrick surgiu do nada, sua mão envolvendo o pulso de Thorne em um aperto que fez o outro alfa grunhir de dor. Solte-a, ordenou, a voz um trovão baixo que silenciou o burburinho próximo. Seus olhos brilhavam com o fulgor primal dos Licar, e Mira sentiu o ar crepitar, como se as runas nas paredes respondessem ao seu chamado. Thorne recuou, massageando o pulso, mas não sem um rosnado de desafio. Ela não é sua, Garrick. Uma humana na ceia? Os espíritos rirão de você na lua cheia. Garrick ignorou, virando-se para Mira com uma urgência que a fez prender a respiração. Ele a puxou para si, o braço ao redor de sua cintura, como uma âncora em uma tempestade, os dedos pressionando a curva de seu quadril com uma possessividade que enviou ondas de calor por sua espinha. O peito dele era uma muralha de músculo tenso contra o lado dela, e ela sentiu o batimento acelerado de seu coração, ecoando o dela em um ritmo selvagem. Venha comigo, murmurou ele contra seu cabelo, o hálito quente roçando a pele sensível de sua nuca, fazendo-a tremer de ponta a ponta. As pernas dela fraquejaram, e ele a sustentou, o corpo alinhando-se ao dela de forma que o calor de suas coxas se infiltrava através das roupas, um lembrete perigoso de proximidade. Eles saíram do salão por uma porta lateral, entrando em um corredor estreito iluminado por tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes de granito negro. O vento uivava lá fora, infiltrando-se pelas frestas como uivos distantes de lobos, e o frio de Frostheim mordia a pele exposta de Mira. Mas o corpo de Garrick a protegia, envolvendo-a em um casulo de calor primal, enquanto a guiava para cima, degraus de pedra ecoando sob seus passos apressados. Em um patamar intermediário, ele parou, virando-a contra a parede com uma gentileza feroz. Suas mãos subiram para enquadrar o rosto dela, os polegares traçando as linhas úmidas de lágrimas secas em suas bochechas. Por que chora? Perguntou a voz rouca de emoção contida, os olhos fixos nos dela, como se pudesse ler os segredos de sua alma. Eu não pertenço aqui, sussurrou ela, o peito arfando, sentindo o peso de seu corpo pressionado ao dela. O contorno rígido de seu torso contra seus seios, os quadris alinhados de um jeito que a fazia corar violentamente, um formigamento urgente se instalando em seu ventre. Sou só uma criada, Garrick. Humanos como eu. Servimos, não sentamos à mesa alta. Mas suas palavras traíam o desejo, o modo como seu corpo se arqueava involuntariamente para ele, ansiando pelo toque que a aterrorizava. Ele inclinou a cabeça, os lábios roçando a têmpora dela, um beijo fantasma que enviou arrepios pela espinha. Você pertence onde eu quiser, Mira. Seu sangue carrega mais do que poeira e lágrimas, eu sinto isso. Seus dedos desceram para a nuca dela, apertando levemente, e por um segundo, ela imaginou as presas dele contra sua pele, marcando-a em um ritual antigo que ligaria seus destinos sob as auroras boreais de Frostheim. O ar entre eles crepitava, carregado de promessas não ditas, e Mira debateu-se internamente. Fugir para a segurança da invisibilidade ou render-se ao fogo que ele acendia. Mas o som de vozes ecoando abaixo os interrompeu novamente. Vesper, chamando por ele com uma urgência que soava como veneno. Garrick praguejou, soltando-a devagar, mas não sem traçar um último caminho com os dedos pela curva de seu pescoço. Fique perto de mim esta noite. Os espíritos do solstício testam os laços, e o nosso está se forjando. Ele desceu os degraus deixando-a ofegante contra a parede,
o corpo ainda vibrando com o eco de seu toque. Frostheim, com suas montanhas traiçoeiras e alcateias rivais, não perdoava erros, mas ali, no silêncio do corredor, Mira sentiu algo despertar em si. Uma faísca de força, misturada ao desejo que a consumia, prometendo que a ceia era apenas o começo de uma dança perigosa com o Alfa, que poderia salvá-la ou destruí-la. Mira permaneceu encostada à parede do corredor por longos minutos, o eco das vozes de Vesper se dissipando como fumaça na geada. O ar frio de Eboncrag infiltrava-se pelas frestas das pedras, mordendo sua pele úmida de suor e lágrimas, mas nada aliviava o fogo que Garrick havia acendido em seu ventre. Seus dedos ainda formigavam onde ele os havia tocado, e ela apertou as coxas, tentando ignorar o pulsar insistente que a fazia corar de vergonha. Como uma humana comum, criada nas sombras de um castelo lupino, ousava sonhar com um Alfa como ele. Frostheim não era lugar para fantasias. Era um reino forjado em sangue e gelo, onde as alcateias disputavam territórios sob auroras boreais que sussurravam maldições antigas, e humanos como ela eram tributos vivos, oferecidos para aplacar espíritos vorazes. Ela se endireitou, alisando o vestido rasgado, e seguiu pelo corredor labiríntico, as tochas crepitando como sussurros de alerta. O castelo era um monstro adormecido, com salões que ecoavam uivos distantes e escadas que pareciam descer para abismos esquecidos. Mira conhecia cada canto, as cozinhas subterrâneas onde ferviam caldeirões de ensopado de cervo, os jardins internos cobertos de neve eterna, onde runas gravadas em estátuas de lobo guardavam segredos de transformações lunares. Mas naquela noite do solstício, tudo parecia vivo, pulsando com uma energia primal que fazia as sombras dançarem como presas à espreita. Um som baixo a deteve, um rosnado abafado vindo de uma porta entreaberta à sua direita. Curiosidade misturada a medo a impeliu para a frente, e ela espiou pela fresta, o coração acelerando. Era uma câmara de conselhos, iluminada por uma única lareira de brasas vermelhas, onde Vesper e Thorn conspiravam em voz baixa. A Beta andava de um lado para o outro, o colar de presas tilintando como sinos de alerta, seus olhos flamejando com uma fúria contida. Thorn, encostado à mesa de carvalho escuro entalhada com mapas de territórios nevados, girava uma taça vazia entre os dedos calejados. Ele a reivindica como se fosse uma das nossas, sibilou Vesper, a voz afiada como garras retraídas. Uma humana sem sangue laicar. Os espíritos do solstício vão se voltar contra nós se Garrick enfraquecer a alcateia com essa fraqueza. Ela parou, os punhos cerrados, e Mira viu o brilho de presas em sua boca, um sinal de que a transformação lutava para emergir, alimentada por ciúme e ambição. Thorn riu, um som gutural que ecoou pela câmara, mas seus olhos eram frios, calculistas. Use isso a nosso favor, Vesper. Se ele se distrair com a criada, as fronteiras com as alcateias do Vale Sul ficarão vulneráveis. Eu posso liderar uma caçada noturna, testar sua lealdade. Ele se aproximou dela, o corpo roçando o dela de forma sugestiva, mas Vesper o empurrou, o ar crepitando com tensão não resolvida. Não sou sua distração, Thorn. Garrick é meu por direito. Eu o salvei na grande geada, quando seu sangue quase o traiu. Essa humana é uma praga que vamos extirpar antes que o pacto do solstício a una a ele. Mira recuou, o estômago revirando com pavor. Pacto do solstício? Ela ouvira sussurros sobre o ritual. Alfas e aliados se reunindo ao amanhecer, misturando sangue em taças de osso sob as runas da aurora boreal, selando laços que podiam despertar poderes ancestrais ou amaldiçoar linhagens inteiras. Se Garrick pretendia incluí-la, o pensamento a aterrorizava e excitava ao mesmo tempo, imaginando suas mãos unidas às dele em um altar gelado, o calor de seu corpo contrastando com o frio eterno de Frostheim. Mas as palavras de Vesper ecoavam como uma ameaça: extirpar. Ela tropeçou para trás, o calcanhar batendo em uma laje solta, e o som ecoou como um grito no silêncio. A porta se abriu de supetão e Thorn surgiu como uma sombra viva, agarrando-a pelo braço com força bruta.
Espiando, humana. Você ouviu demais. Seu hálito cheirava a vinho azedo, e ele a arrastou para dentro da câmara, ignorando os protestos dela. Vesper observava, um sorriso cruel curvando os lábios, enquanto Thorne a empurrava contra a mesa, o corpo dele pressionando o dela contra a madeira dura. O peito largo dele esmagava seus seios, e Mira sentiu a rigidez de sua excitação contra sua barriga, um contato invasivo que a fez engasgar de nojo e medo. Talvez devêssemos ensiná-la a ficar em seu lugar agora, rosnou ele, os dedos descendo para a bainha do vestido dela, rasgando o tecido com um puxão que expôs sua coxa pálida ao ar frio. O pânico a invadiu, mas antes que pudesse gritar, a porta principal da câmara explodiu para dentro. Garrick irrompeu como uma tempestade de fúria primal, os olhos cinzentos flamejando com o brilho lupino, presas à mostra em um rosnado, que fez as brasas da lareira se agitarem. Afaste-se dela. Sua voz era um trovão que sacudiu as paredes, e ele cruzou a sala em 2 passos, agarrando Thorne pela gola do manto e arremessando-o contra a parede com uma força que rachou a pedra. O alfa menor deslizou para o chão, gemendo, sangue escorrendo de um corte na testa. Vesper se posicionou entre eles, as unhas se alongando em garras, mas Garrick a ignorou, virando-se para Mira com uma urgência que a deixou sem fôlego. Ele a puxou para si, os braços envolvendo sua cintura como ferro quente, o corpo dele uma barreira de músculo tenso contra o dela. O calor de seu peito infiltrava-se através das roupas e ela sentiu o batimento selvagem de seu coração, ecoando no dela, os quadris dele alinhando-se aos dela, de forma que o contorno rígido de sua excitação pressionava sua coxa, enviando um choque de desejo misturado a alívio por sua espinha. "Você está bem?" murmurou ele contra seu cabelo, os lábios roçando a pele sensível de sua orelha, o hálito quente fazendo-a tremer inteira. As mãos dele subiram para enquadrar seu rosto, os polegares limpando as lágrimas frescas, e por um instante o mundo se resumiu àquele toque, possessivo, protetor, incendiando um fogo em seu ventre que a fazia arquear contra ele involuntariamente. "Eu ouvi tudo", sussurrou ela, a voz trêmula, sentindo o peso de seu corpo a ancorando, as coxas dela enfraquecendo enquanto o pulsar urgente retornava, traidor. Garrick praguejou baixinho, os olhos escurecendo com uma mistura de raiva e algo mais profundo, vulnerável. "Eles tramam contra nós, Mira, mas o pacto do solstício é nosso. Eu sinto o laço em seu sangue, um eco de linhagens antigas que nem você conhece." Ele a apertou mais, o braço ao redor de sua cintura descendo ligeiramente, os dedos traçando a curva de seu quadril, um gesto que prometia mais do que palavras, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro. Vesper rosnou, avançando com garras erguidas. "Você enlouquece, Garrick. Uma humana no ritual. Os espíritos devorarão sua alma." Mas ele se virou para ela, ainda segurando Mira contra si, o corpo vibrando com controle frágil. "Saia, Vesper. Sua lealdade está podre como a geada que corrói as raízes." Thorne se ergueu, cambaleando, mas um olhar de Garrick o deteve, o ar crepitando com a energia de uma transformação iminente. A Beta recuou, os olhos faiscando ódio, mas saiu com Thorne, deixando a câmara em um silêncio carregado. Garrick não soltou Mira imediatamente. Em vez disso, ele a guiou para uma cadeira ao lado da lareira, sentando-se ao seu lado e puxando-a para seu colo com uma gentileza feroz. O peso de seu corpo sobre as coxas dele era intoxicante, o calor dele envolvendo-a como um manto, e ela sentiu a rigidez dele pressionando contra sua intimidade, através das roupas, um lembrete perigoso que a fez ofegar baixinho. "Fique comigo até o amanhecer", murmurou ele, os lábios roçando sua têmpora, os dedos entrelaçando-se aos dela sobre o colo. "O solstício desperta o que está adormecido, e em você, Mira, há uma força que pode mudar Frostheim." Seus olhos a devoravam, e ela debateu-se internamente, o desejo colidindo com o medo. Mas o toque dele a ancorava, prometendo uma aliança forjada não só em sangue, mas em algo mais profundo, mais selvagem. O fogo da lareira dançava em seus rostos.
E pela primeira vez, Mira sentiu que talvez pertencesse àquele mundo gelado, ao lado do Alfa que a reclamava com cada respiração compartilhada. O crepitar da lareira na Câmara de Conselhos era o único som que preenchia o silêncio opressivo. Mas para Mira, ele ecoava como o pulsar acelerado de seu próprio coração. Sentada no colo de Garrick, o peso de seu corpo a ancorava a uma realidade que ainda parecia um sonho febril. O calor dele se infiltrando através do vestido rasgado como uma promessa perigosa. As coxas dele, firmes e quentes sob as dela, pressionavam contra sua intimidade de forma sutil, enviando ondas de formigamento que a faziam se contorcer involuntariamente. Seus dedos entrelaçados aos dela eram uma âncora, mas também uma faísca, traçando padrões leves na palma de sua mão, que faziam sua pele arder, como se ele estivesse despertando runas invisíveis em seu sangue. Garrick inclinou a cabeça, os lábios roçando a curva de seu pescoço exposto, o hálito quente contrastando com o frio que se insinuava pelas janelas em arco, onde flocos de neve dançavam como espíritos inquietos. «Sinta isso, Mira», murmurou ele a voz rouca e baixa, vibrando contra sua pele sensível. «O solstício chama. Seu sangue responde ao meu, como se os antigos pactos já nos unissem». Ela prendeu a respiração, sentindo o peito dele se expandir contra suas costas, o contorno rígido de seu torso, alinhando-se ao dela de um jeito que a deixava sem ar. Um tremor subiu por suas pernas, e ela apertou as coxas, lutando contra o calor úmido que se acumulava em seu ventre. Uma traição que a envergonhava e excitava ao mesmo tempo. Como podia desejar tanto alguém que poderia devorá-la com um só comando? Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela porta. Não um arrombamento, mas um bater insistente seguido de vozes abafadas no corredor. Garrick se tensionou sob ela, os músculos de seus braços se contraindo ao redor de sua cintura, os dedos apertando os dela com urgência protetora. «Fique aqui», sussurrou ele, erguendo-se com ela nos braços, como se ela não pesasse nada, depositando-a na cadeira com uma gentileza que contrastava com a fúria em seus olhos cinzentos. O movimento fez o quadril dele roçar o dela, um contato breve, mas elétrico, que a deixou ofegante, as pernas fracas como se o gelo de Frostheim tivesse derretido dentro dela. Ele se afastou relutante, ajustando o manto sobre os ombros largos, e abriu a porta com um rosnado baixo. Era um mensageiro Laikar, um beta jovem com peles cinzentas e olhos arregalados de pavor. «Meu senhor, as runas do pátio exterior, elas brilham sem o ritual. Vesper e Thorn reuniram os clãs menores. Dizem que os espíritos rejeitam a humana, que o pacto será profanado». O ar pareceu esfriar ainda mais, e Mira se ergueu, o coração martelando. Frostheim, com suas montanhas que se erguiam como sentinelas ancestrais, cobertas de florestas de pinheiros congelados, onde lobos uivavam hinos à lua pálida, não tolerava divisões. O ritual do solstício era o coração da alcateia. Alfas e aliados se reunindo em um altar de gelo sob a aurora boreal, misturando sangue para invocar bênçãos que aplacavam as geadas eternas e fortaleciam os laços contra pragas lupinas. Garrick praguejou, uma maldição gutural que ecoou como um uivo distante. «Leve Mira para os aposentos altos, eu cuido disso», mas ela balançou a cabeça, aproximando-se dele apesar do medo que a paralisava. «Não, se é por minha causa eu vou». Seus olhos se encontraram e por um instante o mundo se resumiu àquele olhar, intenso, devorador, prometendo que ele a protegeria, mesmo que significasse desafiar os espíritos. Ele estendeu a mão, os dedos envolvendo os dela novamente, e a puxou para si, o braço ao redor de sua cintura como uma muralha viva. O peito dele pressionou seus seios, o calor de sua respiração misturando-se à dela, e ela sentiu o pulsar urgente dele contra sua barriga, um lembrete selvagem de que o desejo não respeitava rituais ou perigos. Eles saíram da câmara juntos, descendo escadas em espiral que levavam ao pátio interno de Eboncrag. O castelo era um labirinto de torres pontiagudas, adornadas com gárgulas de pedra esculpidas como lobos em transformação, que o vento uivava através dos arcos,
carregando o cheiro de neve fresca e pinho queimado. No pátio, sob um céu cravejado de estrelas que pareciam olhos vigilantes, uma multidão se reunira. Betas e omegas, lícar em mantos bordados com runas prateadas, seus olhos brilhando com o fulgor primal do solstício. No centro, o altar de gelo, uma plataforma elevada gravada com símbolos ancestrais que pulsavam em azul etéreo, erguia-se como um coração congelado. Vesper estava lá, de pé ao lado de Thorne, o colar de presas reluzindo à luz das tochas, enquanto ela erguia os braços em um gesto de invocação. «Irmãos da Alcateia!» proclamou Vesper, a voz ecoando como um lamento de vento nas montanhas. «O Alfa nos leva à ruína, uma humana no pacto? Seu sangue dilui o nosso desperta as pragas da grande geada.» Murmúrios de concordância se ergueram, e Thorne rosnou em apoio, seus olhos fixos em Mira como se ela fosse a presa. O ar crepitava com tensão, e Mira sentiu o pânico subir pela garganta. Mas Garrick a apertou mais contra si, o corpo dele uma barreira de calor e força, os dedos traçando a curva de sua espinha em um gesto calmante que só aumentava o formigamento em sua pele. Ele avançou pelo pátio, puxando-a consigo, ignorando os olhares hostis. «Basta, Vesper!» trovejou, sua voz cortando o vento como garras. Os espíritos não rejeitam o sangue. Eles o testam. Mira carrega o eco de linhagens antigas, um laço com os humanos que forjaram nossos primeiros tratados. Eu vi em visões. Seu sangue desperta o equilíbrio que Frostheim precisa. Ele subiu ao altar, levando-a pela mão, e o gelo sob seus pés pareceu pulsar em resposta, as runas brilhando mais forte. Mira tropeçou ligeiramente, e ele a sustentou pela cintura, os dedos pressionando sua carne através do tecido, enviando um choque de calor que a fez morder o lábio. O corpo dele roçava o dela a cada passo, os quadris alinhados de forma que ela sentia a rigidez dele, um desejo primal que ecoava o dela, fazendo suas pernas tremerem. Vesper rosnou, avançando com garras erguidas. Mentiras! Ela é fraqueza! Thorne a seguiu, e o pátio explodiu em um caos de rosnados e empurrões, betas menores se dividindo em facções. Garrick empurrou Mira atrás de si, mas ela não recuou. Em vez disso, estendeu a mão para o altar, tocando uma runa que brilhou ao seu contato. Uma visão a invadiu. Memórias não suas, de uma ancestral humana unida a um alfa em um pacto de sangue. Selando a paz entre clãs sob auroras dançantes. Seu sangue formigou, e um uivo ecoou das montanhas, silenciando a multidão. Os olhos de Vesper se arregalaram em choque, mas Thorne atacou, lançando-se contra Garrick com presas à mostra. O alfa o derrubou com um golpe, o corpo se transformando parcialmente, músculos inchando, garras estendendo-se. Mas Vesper aproveitou o momento para agarrar Mira pelo braço, as unhas cravando na pele. «Você não pertence!» sibilou ela, puxando-a para longe do altar. O pânico de Mira explodiu, e ela se debateu, sentindo o sangue escorrer quente pelo braço. Mas Garrick se virou, rosnando como uma besta despertada, e em 2 saltos separou-as, arremessando Vesper contra o gelo com uma força controlada que rachou a plataforma. O pátio congelou, os lícar observando em silêncio atônito enquanto as runas brilhavam mais forte, a aurora boreal começando a dançar no céu como véus de luz verde e roxa. Garrick voltou-se para Mira, ofegante, os olhos ainda flamejantes, e a puxou para o centro do altar. Suas mãos envolveram as dela sobre uma lâmina de osso ritual, cortando palmas com gentileza feroz. O sangue se misturou em uma taça de chifre e ele murmurou palavras antigas, os lábios roçando os dela em uma quase boca que a deixou tonta. «Com você, Mira. O pacto se completa», sussurrou, o corpo pressionado ao dela. O calor de sua excitação evidente contra sua coxa, fazendo-a gemer baixinho enquanto o mundo girava em um vórtice de desejo e poder. A multidão ajoelhou-se, Vesper e Thorne derrotados pelo brilho das runas, mas Mira sabia que o verdadeiro teste viria ao amanhecer, quando o laço se selaria de vez, e o fogo entre eles consumiria todos os medos. O brilho das runas no altar de gelo pulsava como um coração vivo,
ecoando o sangue misturado na taça de chifre que Garrick erguia para o céu. A aurora boreal dançava acima de Eboncrag, véus de luz verde e roxa, tecendo padrões ancestrais sobre as montanhas nevadas de Frostheim, onde o vento uivava um hino de aprovação. Mira tremia em seus braços, o corte na palma ardendo como uma marca de fogo, mas o calor do corpo dele a envolvia, dissipando o frio que sempre a definira. Seus quadris ainda se pressionavam contra os dela, a rigidez evidente de sua excitação, um lembrete primal do laço que se forjava, fazendo seu ventre se contrair em ondas de desejo que a deixavam ofegante. O toque de seus lábios, quase um beijo, pairava como uma promessa, e ela inclinou a cabeça involuntariamente, ansiando pelo selo que selaria tudo. A multidão de Lícar permaneceu ajoelhada no pátio, os rostos iluminados pelo fulgor etéreo, enquanto Vesper e Thorn se arrastavam para trás, derrotados pelo poder que emanava do altar. A Beta, com o colar de presas quebrado e os olhos flamejantes de ódio, rosnou uma maldição baixa, mas o som se perdeu no coro de uivos que subia das alcateias reunidas. Thorn, o corpo marcado por hematomas, baixou a cabeça em submissão forçada, sabendo que desafiar o Alfa agora seria invocar a ira dos espíritos. Garrick ignorou-os, seus olhos cinzentos fixos em Mira, devorando-a com uma intensidade que a fazia sentir nua, exposta não só ao frio, mas à alma dele. "Beba comigo", murmurou ele, inclinando a taça para seus lábios, o braço ao redor de sua cintura apertando-a mais perto, os dedos traçando a curva de seu quadril em um gesto possessivo que enviava arrepios pela espinha dela. O sangue, uma mistura quente e metálica de seus essências, desceu pela garganta de Mira como um elixir proibido, queimando um caminho até seu peito e despertando algo adormecido. Visões inundaram sua mente, não só as memórias de sua ancestral humana, mas ecos de Frostheim em glória, alcateias unidas contra geadas que devoravam almas, tratados selados em altares como aquele, onde humanos e Lícar se entrelaçavam não como senhores e servos, mas como iguais forjados no fogo do inverno. Seu corpo reagiu ao laço, um formigamento se espalhando de sua palma cortada para o ventre, fazendo suas coxas se apertarem contra as dele, um gemido contido escapando de seus lábios. Garrick bebeu em seguida, os olhos nunca deixando os dela, e então, com uma urgência feroz, ele a beijou. Não um quase beijo, mas um selo completo, os lábios firmes e quentes contra os dela, a língua traçando o gosto de sangue e desejo. O beijo a consumiu, o corpo dele pressionando-a contra o altar gelado, o peito largo esmagando seus seios em um contato que a fez arquear contra ele, sentindo cada linha de músculo tenso, o pulsar urgente de sua excitação alinhado ao dela. Suas mãos subiram para a nuca dela, os dedos enredando-se em seus cabelos, puxando-a mais fundo no beijo, enquanto o mundo ao redor se dissolvia em uivos de aceitação. Mira se entregou às inseguranças, o medo de ser apenas uma criada, indigna de tal fogo, derretendo como neve ao sol. Pela primeira vez, ela se sentia vista, desejada não apesar de sua humanidade, mas por causa dela, o laço pulsando como uma segunda batida em seu coração. Quando se separaram, ofegantes, o pátio havia mudado. Os Lícar se erguiam, não com hostilidade, mas com reverência. As runas agora brilhando em tons suaves de azul que se espalhavam pelas muralhas de Eboncrag como veias de luz. Vesper, forçada a recuar para as sombras das torres, lançou um último olhar venenoso antes de se afastar com Thorn, exilados pela alcateia que agora via no pacto uma força renovada. Os espíritos aceitaram, sussurrou um Beta idoso, ajoelhando-se novamente, e o coro de concordância ecoou pelas montanhas, silenciando as pragas ancestrais que ameaçavam o reino. Garrick a ergueu nos braços, carregando-a de volta para o castelo, enquanto a aurora se intensificava. O céu se tingindo de rosas frios sobre os pinheiros congelados. Seus passos ecoavam pelos corredores labirínticos, passando por tapeçarias que agora pareciam vivas,
retratando uniões como a deles em vez de caçadas solitárias. Ele a levou para os aposentos altos, uma suíte reservada para o Alfa, com janelas em arco que davam para as neves eternas, e uma lareira rugindo com toras de cedro. Depositou-a na cama coberta de peles macias, mas não se afastou. Em vez disso, ajoelhou-se ao seu lado, as mãos grandes traçando os braços dela, os polegares roçando as marcas de unhas deixadas por Vesper. "Você é minha agora, Mira", disse ele, a voz rouca de emoção, inclinando-se até que seu nariz roçasse o dela. "Não como serva, mas como igual. Seu sangue me completa, e o meu, o seu." Ela estendeu a mão, tocando a cicatriz em sua mandíbula, sentindo a aspereza sob os dedos, enquanto o laço pulsava, curando as feridas de ambos. As dela de rejeição e invisibilidade, as dele de isolamento como alfa solitário. "Eu tinha medo", confessou ela, a voz trêmula, puxando-o para mais perto, até que ele se deitasse ao seu lado. O corpo dele envolvendo o dela como um escudo vivo. O calor de seu peito contra suas costas era uma âncora, os quadris dele se moldando aos dela em um encaixe perfeito, a rigidez dele pressionando sua intimidade de forma que a fez suspirar, as pernas entrelaçando-se às dele. "Medo de não ser suficiente para este mundo gelado, mas com você, eu sinto o fogo." Ele riu baixinho, um som gutural que vibrou contra sua pele, e beijou a curva de seu pescoço, os lábios quentes e possessivos, traçando um caminho que a fez arquear, o ventre se contraindo em ondas de prazer contido. "Você é o fogo que Frostheim precisava, Mira. Juntos enfrentaremos as geadas, as alcateias rivais, tudo." Suas mãos deslizaram pela curva de sua cintura, apertando levemente, e ela virou o rosto para ele, capturando seus lábios em um beijo lento, profundo, onde o desejo se entrelaçava à cura. O laço os unia agora, não só em sangue, mas em almas. Ela, a humana que despertara o equilíbrio. Ele, o alfa que encontrara refúgio em sua vulnerabilidade. Ao amanhecer, com a aurora boreal se dissipando em um céu claro pela primeira vez em anos, Ebon-Krag acordou transformado. As runas nas muralhas brilhavam permanentemente, prometendo colheitas nos vales congelados e paz entre clãs. Mira, ao lado de Garrick no balcão da torre, sentia o vento acariciar sua pele marcada pelo pacto, o braço dele ao redor de sua cintura, um lembrete constante de aceitação. Vesper e Thorn haviam sido banidos para as fronteiras, suas conspirações dissolvidas como neve ao sol, e a Alcateia agora olhava para ela com respeito, não pena. Ela havia superado as sombras de sua origem, encontrando força no desejo que os unia, na coragem de se render ao lobo que a via inteira. Enquanto o sol nascente banhava as montanhas em ouro pálido, Garrick a puxou para um último beijo, os corpos se moldando em uma promessa eterna. Frostheim, o reino de invernos impiedosos, havia encontrado seu equilíbrio, e neles o amor que derretia o gelo mais profundo.